que está acontecendo lá no Centro de Convenções em Jaraguá, a Secretaria de Estado da Cidadania e Pessoa com Deficiência, a SecDef, lança uma cartilha inédita sobre os direitos da pessoa idosa, com tradução em Libras, o que representa um grande avanço na acessibilidade, na comunicação também voltada para esse público. Para contar mais sobre essa novidade, o impacto desse material, nós recebemos aqui no estúdio a Rafaela Carla, ela que é superintendente de defesa dos direitos da pessoa idosa da SecDef. Seja muito bem-vinda. Rafaela, vamos falar sobre essa cartilha. A SecDef já vem divulgando esse trabalho que foi realizado de maneira digital e também de maneira integrada junto com outras secretarias para que essa cartilha realmente chegue a quem precisa dessas informações, né? Bom dia para você. Bom dia. É exatamente esse o nosso objetivo, que as pessoas idosas, principalmente as que não têm acesso, consigam ter garantido seus direitos através do conhecimento, né? Então, é uma iniciativa principalmente inovadora, porque a gente tem a cartilha física, sim, para aquela pessoa que consegue ler, aquela pessoa que tem a sua linguagem acessada facilmente, mas também a gente tem ela no audiovisual, que é um vídeo, não é um vídeo longo, ele dura mais ou menos 24 minutos, e uma linguagem bem simplificada. Ele está na língua brasileira de sinais, ele também é acessível para a pessoa que tem deficiência visual e acessível para aquelas pessoas que não conseguem ler. Porque hoje o nosso cenário no estado de Alagoas é que a maioria das pessoas idosas não são alfabetizadas. Então, é garantir um acesso amplo ao conhecimento dos direitos da pessoa idosa. Então, ela aborda ali diversas orientações sobre direitos, tipos de violência, formas de denúncia também são expostas. Principalmente os canais de denúncia, né? A gente fala as formas de violência porque às vezes a pessoa não visualiza que está sofrendo uma violência que é a mais que ocorre mais e que é menos entendida como violência financeira e patrimonial. Às vezes o filho, o neto, o genro pega o cartão dessa pessoa e faz o uso indevido e ela acha que é normal, porque no dia lá que ele recebe, ele traz uma feira, mas não lembra de ter o acesso dele ao direito, de fato, dele escolher o que é que ele vai comprar. Às vezes essas pessoas contraem empréstimos em nome dessas pessoas sem nem que elas tomem o conhecimento, porque elas não sabem, às vezes ler, às vezes assinam sem saber o que está assinando. Então, a cartilha vem muito nessa perspectiva de traçar todos os tipos de violência. A gente consegue visualizar muito bem a violência física, porque ela deixa a marca. Mas os outros tipos de violência que não deixam marca, que são invisíveis, né? Então, a gente traz essa luz para essa população. Como é que foi esse processo de elaboração? Quem foi que participou? Como é que foi pensada? Nossa equipe, né? A equipe da SecDef, a partir das várias denúncias de um serviço que a gente tem, que é o Centro de Direitos da Pessoa Idosa, e aí a gente foi conversando com as pessoas e entendendo que, de fato, elas sofriam a violência porque elas não tinham conhecimento. E uma coisa muito importante, às vezes a família, achando que está protegendo, acaba cometendo a violência, né, por desconhecimento mesmo. Então, é divulgar, é ampliar esse conhecimento, é dizer o que é direito, né, e o que é que a família precisa fazer também para garantir esse direito, mostrar que essa pessoa idosa ela pode ter essa independência de escolha, né? E então, a partir desse acesso, inclusive a serviços públicos que eles não têm direito, aí assim a gente tenta minimizar a incidência da violência mesmo contra a pessoa idosa, através dessa divulgação. São diversos tipos de violência, inclusive o abandono também é considerado violência. Abandono e negligência, né? Que às vezes a pessoa diz, mas ele está ali sozinho, isolado, mas ele precisa do apoio, muitas vezes, da família, por estar numa condição muito frágil. Às vezes essa pessoa vive apenas com apoio de vizinhos que levam um prato de comida e a gente não vê nenhum familiar. Muitas vezes o familiar, inclusive, está com o cartão, né, do benefício ou da aposentadoria dessa pessoa, mas não dá a ele o acesso, de fato,
ao direito dele. Ele acaba abandonado, negligenciado na medicação, na alimentação, na higiene, muito fragilizado na condição de saúde. A autonegligência também, aquela pessoa que vai entrando muito em decorrência da idade, em depressão, e aí deixa de se cuidar e a família também não percebe, também é um tipo de violência. A cartilha traz a tradução em Libras. Como é que vocês incorporaram isso nesse projeto? Então, a comunidade surda, ela fez, né, essa provocação. E a pessoa idosa que é surda, ela não tem o direito a conhecer os seus direitos, então foi aí que a gente percebeu que a gente precisava dar também o direito a todas as pessoas, não só as surdas, mas o acesso a todas as pessoas. A gente tem um material anterior, que é o protocolo, que também foi traduzido, né, na língua brasileira de sinais, e aí a cartilha a gente não pensou duas vezes, foi simultâneo, ao ponto que ela estava pronta, a gente já foi procurar fazer os vídeos para poder, então, quando lançar os dois materiais conjuntamente. A gente tem uma equipe na SecDef, que é a CIO, né, Central de Interpretação de Libras, e os vídeos foram gravados com os nossos intérpretes, alguns também pessoas surdas, para que dê visibilidade a todo o público, né? Uma secretaria que trabalha com a inclusão, a gente não pode deixar, né, que isso passe despercebido. A gente precisa garantir o acesso, e isso é uma preocupação da nossa secretária, a Tereza Nelma, que sempre provoca as equipes para pensar de forma inclusiva para todos os públicos. Vocês já vinham divulgando esse material no formato digital lá na Bienal. Esse material também... A partir de hoje ele vai estar disponível no meio físico. E também você vai conseguir tocar na cartilha. A gente vai conseguir passar para as pessoas que querem visualizar a cartilha. E o vídeo passa a partir de hoje, já está disponível no site da SecDef. O site é secdef.al. .al.gov.br. Pronto. Então, a gente está falando aqui de um documento inédito, com tradução em Libras, voltado para orientações sobre direitos, orientações, inclusive com conscientização social, para que a população entenda, esclarece também sobre os diversos tipos de violência e o papel da informação na defesa dos direitos da pessoa idosa, que é essencial, e ela cumpre bem esse objetivo, né, Rafaela? Exatamente. É uma tradução simplificada do Estatuto da Pessoa Idosa. É muito divulgado o artigo 3º, que fala da prioridade, mas fora isso, quais os outros direitos que a pessoa tem? E a cartilha deixa muito claro também de quem é o papel, o dever de cuidar do Estado, da sociedade e da família. Então, todos nós precisamos estar comprometidos na defesa dos direitos dessas pessoas. É isso, eu acho que é importante esse trabalho. A perspectiva de outras cartilhas, de outras ações planejadas da Secretaria, voltada também para outros públicos. E aí eu já aproveito e deixo uma sugestão assim de enxerida, não sei se já foi pensado também, mas existe uma luta muito grande de pessoas com doenças raras, que, infelizmente, a sociedade ainda fecha os olhos para essa condição. Quem tem fibromialgia, autistas, pessoas com doenças raras, como a exemplo da esclerose múltipla, lúpus, muitas vezes sofrem negligência, não têm os seus direitos respeitados em filas de prioridade, porque a doença é invisível. As pessoas não veem a sua deficiência física, então, e a sua deficiência mental, motora, o que for, e está lá, previsto na lei. Então, é interessante também aqui se a mulher tiver com 2 meses de gestação, já entra nos direitos da fila de prioridade. As pessoas já fazem cara feia numa fila de supermercado ou de banco. Imagina uma pessoa que tem uma condição mais, né, que exige uma necessidade ainda mais prioritária, né? Sim, a secretaria, o próprio nome já diz, é um nome que engloba muitas políticas. Então, a gente tem política da pessoa com deficiência, política da criança e do adolescente, da pessoa idosa e bem-estar animal. A secretária costuma dizer que é a secretaria da família, porque inclusive cães e gatos fazem parte da família.
Com relação à pessoa com deficiência e doenças raras, a gente tem sim um trabalho, tem uma cartilha e um letramento que a equipe faz do anticapacitismo, ainda está sendo planejado, porque tem toda uma questão de planejamento para todos os materiais da secretaria estarem no audiovisual, mas tem sim essa preocupação e essa pretensão. No letramento do anticapacitismo, fala justamente nisso, de todas as deficiências e doenças raras, visíveis e invisíveis, e como a gente, enquanto sociedade, precisa se atentar. Inclusive, no espaço que a gente está ocupando na Bienal, que é o primeiro stand na entrada, ali próximo à bilheteria, é o stand altamente inclusivo. A gente conta com uma sala sensorial para as pessoas que têm TEA ou que são neurodivergentes. Às vezes a Bienal é um pouco barulhenta, muita gente, muita movimentação. Então, tem sido diferencial para pessoas que precisam de um espaço de verdade para se regular. Ele não é um espaço ali para brincadeira da criança, ele é um espaço de autorregulação, para a pessoa respirar, com o tátil, com a climatização, um ambiente muito acolhedor, uma iluminação específica, que em mais ou menos 20, 30 minutos a pessoa consegue se regular. E o feedback que a gente tem tido, inclusive no Instagram, é que muitas pessoas só estão visitando a Bienal porque tem a segurança desse espaço. Né? E a secretaria está sempre aberta para ouvir as sugestões. A cartilha mesmo, ela foi pensada a partir da provocação da sociedade. Então, quando a sociedade provoca, o poder público tem assim a direção, né, de construir e efetivar essas políticas públicas para as pessoas que de fato precisam delas. É isso, a importância também de sugerir, né, de trazer ideias, de mostrar a realidade, aproximar as necessidades da sociedade do poder público. Rafaela, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, por trazer tantos detalhes, com tanta minúcia aqui pra gente. Parabéns à equipe da SecDef por ter tomado essa iniciativa, por ter, né, se preocupado em elaborar um material tão detalhado, tão importante, com essa preocupação da inclusão para a valorização da pessoa idosa. Para quem está nos assistindo, só repetindo, a cartilha digital está disponível no site da SecDef, também nas redes sociais da Secretaria. O material é gratuito, tem tradução em Libras, traz orientação que é fundamental ali sobre como garantir e defender os direitos da pessoa idosa aqui em Alagoas. Você pode acessar o site secdef.al.gov.br. Rafaela, até a próxima. Até a próxima. E eu gostaria de convidar todos para passar lá no stand da SecDef na Bienal. Olha aí, então todo mundo convidado, entrada é gratuita, vão prestigiar lá a Bienal Internacional do Livro no Centro de Convenções e conhecer de perto esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria da Cidadania e Pessoa com Deficiência. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. 7h02. Vamos falando aqui, trazendo a mensagem sobre o Hospital Vida. Você